Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui em mais um vídeo do canal introduzindo as Escrituras. E o vídeo de hoje será a continuação da série As Tribos de Israel. E a tribo de hoje será a tribo de Judá. Bom, antes de falar a tribo em si, falaremos um pouco do seu personagem, qual leva o nome da tribo, Judá. Judá era o quarto filho de Jacó com Leia, ou Lia. Seu nome significa adoração, ou louvor, pois Lia louvou ao Senhor quando teve Judá, dizendo que ela era muito agraciada porque tinha dado 4 filhos ao seu marido. Judá, como os demais outros irmãos, venderam seu irmão José como escravo para o Egito. Mas uma coisa curiosa sobre Judá é que foi ele quem deu a ideia de vender o seu irmão como escravo. Alguns estudiosos dizem que ele deu essa ideia para tentar livrar ele do furor dos seus irmãos, ou seja, ele propôs a ideia de vendê-lo como escravo para poupar-lhe a vida para que seus irmãos não o matassem. Bom, Judá, depois de muitos anos, quando foi ao Egito e se reencontrou com seu irmão José, se arrependeu muito dos seus pecados que cometeu durante a sua vida. Ele se arrependeu de ter vendido José como escravo e provou isso quando se propôs a ser escravo no lugar de Benjamim, que estava sendo acusado de roubar a taça de José, que seus irmãos ainda não sabiam que era seu irmão. Falando em Benjamim, ele vai ser a última tribo que falaremos nessa série de tribos aqui do canal. Então, se você quer saber logo sobre a história da tribo de Benjamim, curta e fica no aguardo para os demais vídeos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a família de Judá. Judá se casou pela primeira vez com uma cananeia e teve 3 filhos. Onã e Selá. Esses foram os seus 3 primeiros filhos com essa mulher. E Onã morreram, pois eram maus diante do Senhor Deus. E logo após Pérez e Zerá, ele teve com Tamar, a sua ex-nora, que tinha sido dada de mulher para os seus 2 primeiros filhos. Vale lembrar que Jacó se deitou com a sua nora pensando que era uma prostituta, ou seja, ele não tinha conhecimento que aquela mulher qual ele estava desfrutando os serviços era na verdade a sua nora. Judá reconheceu seu erro e assumiu as crianças como devia ser, e também logo após se deitar com a sua nora, a Bíblia diz que nunca mais ele voltou a se deitar de novo com ela. Bom, vamos falar então sobre a tribo propriamente dita. Como podemos ver, como os 2 primeiros filhos de Judá morreram sem ter descendência, então a descendência de Judá se teve por Selá, Pérez e Zerá. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a localização da tribo. Onde ficava a tribo de Judá? Como os irmãos podem ver aí agora no mapa, a Judá cobre uma região ao sul, entre o deserto de Negev e o Cefelá, o maior dos territórios partilhados. Cidades importantes como Belém, Hebron, Arad, Bet-Semes, Laques e Berseba foram incluídas nos seus domínios. A sua numeração, ela era a tribo mais numerosa das demais tribos de Israel, por isso que ela tinha muito prestígio nas demais tribos de seus irmãos, pois era a mais numerosa e também possuía muita influência. Vamos falar como foi a conquista da tribo de Judá. Nas palavras da abertura do livro de Juízes, após a morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor qual seria a primeira tribo a ocupar o seu território, ou seja, qual será a primeira tribo que iria identificar onde teria morar. E Deus disse que a primeira seria a tribo de Judá. De acordo com a narrativa no livro de Juízes, a tribo de Judá convidou a tribo de Simeão para lutar com eles em aliança para assegurar cada um dos seus territórios atribuídos. E essa é a resposta para que a tribo de Simeão ficava dentro da tribo de Judá, pois Simeão ajudou a Judá a conquistar aquelas terras, portanto Judá cedeu parte do seu território para que Simeão fosse ser tribo ali no meio deles. Bom, o símbolo da tribo de Judá consistia num leão. Talvez seja o símbolo mais famoso entre todas as tribos. Por isso, quando falam Jesus, o leão da tribo de Judá, é referência a isso, pois Judá, como tribo, tem sua referência, tem como seu símbolo um leão. Qual era a função
da tribo de Judá no meio das demais tribos do seu povo. A função deles era governar e promover o bem-estar do povo. Também responsável por médicos e líderes políticos, e também era uma tribo guerreira. Ou seja, era uma tribo política, uma tribo feita para governar as demais tribos, e também era uma tribo onde prezava pela saúde dos israelitas, e também não podemos esquecer que era uma tribo muito guerreira. De lá saíram vários soldados valentes, inclusive o rei Davi. E falando no rei Davi, vamos falar sobre personagens notáveis dessa tribo. Como eu já falei, Davi, acho que um dos personagens mais notáveis dessa tribo. Seu filho Salomão, Caleb, amigo de Josué, que foi responsável por conquistar os territórios para Judá na entrada da terra prometida, Otiniel, que foi o primeiro juiz após Josué a liderar Israel. E também, por último, e o mais importante de todos, os mais conhecidos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Judá permaneceu unificada às demais tribos até o fim do reinado de Salomão. Após a morte de Salomão e a ascensão ao trono de Roboão, seu filho, ele se separou das demais tribos. Ele não apoiou a revolta das 10 tribos. As 10 tribos tinham se revoltado contra a casa de Davi e não queriam mais que os descendentes de Davi se sentassem no trono. Porém, Judá e Benjamim foram as únicas 2 tribos que permaneceram fiéis à casa de Davi, fazendo assim uma união de separação. Aí sim surgiu o reino de Judá, composto por as tribos de Judá e Benjamim. Assim Judá deixava de fazer parte de Israel e virava agora o reino de Judá. Essa tribo desapareceu do mapa geograficamente na invasão dos babilônicos e na destruição de Jerusalém, onde foram levados cativos para a Babilônia. 70 anos depois eles voltaram às suas terras, mas nunca mais teve em si uma tribo de Judá novamente. Somente após os tempos antigos, que teve a Judéia, como conhecemos, que também era uma proveniente de Judá, que era uma referência. Pois Judá, hoje em dia, virou uma referência a Israel. Judeus são conhecidos como todo o povo de Israel. Quando nós pensamos em judeus, pensamos em todos os povos. Porém, judeus não é somente a tribo de Judá, mas também todas as outras tribos. Quem faz parte da tribo de Judá é judealita, ou seja, proveniente da tribo de Judá. Judeus abrangem todas as tribos de Israel. É uma tribo, acho que mais permanece no mapa hoje em dia, a tribo de Judá. Era mais numerosa antigamente e creio eu que ainda é mais numerosa hoje em dia, pois é a tribo mais poderosa que Israel teve. Portanto, que o Senhor Jesus Cristo veio nela. E ela se tornou tão importante, tão poderosa assim, por causa de Deus, porque ela foi a tribo escolhida para que nascesse nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e fique no aguardo que nos demais dias que hão de vir, estaremos postando o resto dessa série das 12 tribos de Israel. A próxima tribo será Dan. Te espero no próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja contigo.